Evangelho de São João, capítulo 16, 31. Evangelho de São João 16, 31. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe cada um aqui presente. Uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler então a preciosa palavra de Deus, Evangelho de São João 16, 31. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso amado Pai, nosso querido Jesus, queremos nesse instante pedir a graça do Senhor, a misericórdia, enquanto, ó Pai, tentamos falar um pouquinho da Tua palavra, que possamos receber auxílio do Teu grande Espírito Santo, Pai. Que o Teu ser sobrenatural venha tomar nossos corpos mortais, o nosso espírito, Pai. Que cada um aqui possa dar atenção à Tua palavra, que a Sua palavra ela possa, ó Pai, abençoar a vida de cada um aqui. Que ao sairmos daqui possamos sentir, Pai, a bênção do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, toma o controle de tudo e de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós, como falamos ontem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre minhas convicções. E ao falar da minha convicção, se você também tem a sua, você vai saber da sua convicção, uma crença firme. Você foi convencido por Deus e não pelo homem, ainda que Deus sempre tem que usar o homem para pregar sua palavra, mas o homem de Deus, escolhido por Deus, o ministério de Deus, ele nunca prega a sua própria palavra, ele nunca coloca a sua interpretação na palavra. Deus levanta homens para pregar a sua palavra, e é a palavra de Deus que tem que gerar convicção no nosso coração. Nós não podemos ser jogados, confundidos por todo tipo de doutrina, ou de ensinamento, como diz o profeta. Não podemos ser aquele barquinho arrolhado num oceano tempestuoso. Nós temos que estar firmes. Nossa âncora tem que estar ancorado em Jesus e sua palavra, que não passará. Nós temos que ter uma fé assim, Nós temos que mostrar que nós somos aquele tipo de crente, não um manufaturado, não um incrédulo, porque existe 3 tipos de crente na igreja: o incrédulo, o manufaturado e o religioso, Então nós temos que mostrar que tipo de fé nós temos. Então nunca o eleito ele será levado por todo vento de doutrina. O salvo não é assim. Ele sabe e tem convicção de que Deus salvou ele na base de sua palavra. A única forma de você obter algo de Deus é apontando a promessa de Deus. A promessa de Deus foi dada por graça de Deus, porque se Deus não deixa uma palavra de promessa, nós nunca conseguiríamos nada de Deus. Sabe por que somos abençoados? Porque Deus guarda a sua palavra. Não é porque nós somos bonzinhos, não, viu? Deus nos abençoa e cumpre sua palavra, porque se dependesse da nossa bondade, da nossa dignidade, se dependesse dos nossos méritos, nós estaríamos no inferno, porque
nós falhamos, nós pecamos, nós não permanecemos fiel, Ele permanece fiel, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, nos fortalece, nenhum mérito nosso, somente dEle. Nós estamos aqui porque Deus tem uma promessa para nós, né? Então o eleito, ele tem convicção, ele tem opinião própria, ele tem firme, ele tem uma experiência real. Você não engana um cristão que tem convicção, né? Ele tem uma real convicção baseada na palavra de Deus. Ele tem baseado sua fé num requisito de Deus. Deus trouxe para ele a palavra e ele coloca toda a sua fé na base da palavra de Deus, porque Deus não pode falhar e nem mentir, diz a Bíblia. Ele tem o cristão, quando questionado da sua fé, um cristão, quando ele é questionado da sua confiança em Deus, ele tem o seu dedo apontado para uma promessa da Bíblia. O cristão sabe onde ele está firmado. O cristão não vagueia em palavras de homens, de denominação, não. O nosso dedo está apontado para uma promessa, por isso eu creio na minha salvação. Se você vai no arrebatamento hoje, é porque tem uma promessa. Deus trouxe uma palavra que te dá fé de arrebatamento, e você tem que ter a sua confiança apontada naquela promessa. É a promessa de Deus para hoje que nos dá convicção. Se não fosse a palavra de Deus para hoje, nós não teríamos convicção, porque você não vai adquirir convicção de Deus crendo só em Noé, em Moisés e nos profetas, não. Quem te dá convicção hoje é a manifestação de Deus para este dia. Isto é o que traz convicção para nós, né? Porque eu estou convicto da minha salvação. Por que você está convicto da sua salvação? Porque temos tomado a palavra de Deus para hoje como um absoluto. Amém? Então Deus disse, está encerrado o assunto. Ele disse que se eu cresce e fosse batizado em seu nome, não é assim? Eu seria salvo, eu seria perdoado, eu receberia o Espírito Santo. É nisso que eu me firmo. Então as pessoas, muitas delas estão enganando a si mesmas, elas não têm convicção da palavra, eles não sabem se a palavra está certa, correta ou não. Muitos estão ouvindo, né, sobre os grandes mistérios, a mensagem de João, estão ouvindo a mensagem de Brana, sabem a respeito de grandes mistérios, mas só são ouvintes disto. A vida não muda, o testemunho não muda, elas continuam as mesmas pessoas incrédulas religiosas dentro da igreja. Ou você pensa que todos dentro da igreja estão convictos de Deus? Ouve sobre trovões, né, sobre a grande vinda de Deus, ouve de Deus em carne, mas não tem convicção nem para cumprir o seu dever para com Deus. Tem cristão que vem na igreja, ele não consegue nem obedecer o diácono que vê, vai obedecer a Deus. Tem cristão que vem na igreja, não tem fé, convicção nem para obedecer o pastor, vai obedecer a Deus que não vê. Quantos não tem convicção para santificar as suas vidas? Vive vida de qualquer jeito, né? se ajunta com qualquer pessoa, fala qualquer tipo de coisa, navega na internet com qualquer tipo de vídeo, anda com qualquer tipo de gente e diz que tem convicção da palavra de Deus. Não, aquele que tem convicção da palavra de Deus, ele é separado para Deus, ele é separado de parente incrédulo, de amigo incrédulo, ele é separado para a palavra de Deus. Isto é ter convicção de Deus, ele não se mistura com incredulidade. Isto é o cristão convicto, o cristão que está determinado a ir para o céu. Ele não vive uma vida frouxa, ele não vive uma vida covarde, ele está determinado porque a palavra de Deus se revelou para ele, ele toma a palavra de Deus e a sua vida é santificada. Ele tem uma promessa de batismo do Espírito Santo. O cristão que tem convicção, ele não descansa enquanto ele não obter aquilo. É um fundo que clama dentro do cristão. Isto é convicção, né? Então veja, o cristão, a cristã não
não tem fé para santificar sua vida, vai ter fé para ser arrebatado? A mulher não tem convicção para obedecer o marido que a palavra pede, vai ter fé de arrebatamento? O homem não tem convicção para amar sua esposa, ser fiel a ela, vai ter fé de arrebatamento? Pensa para você ver. Tem cristão que não tem fé nem para devolver o que é de Deus, e diz que tem fé de arrebatamento. Não crê nem no dízimo e tem fé que vai ser arrebatado. Eu não sei que tipo de convicção é esta. Tem membros que não obedecem, irmãos. Nem um conselho do pastor eles aceitam. Você acha que vão obedecer a Deus que não está vendo? Irmãos, convicção sobre a palavra de Deus, olha aqui. Convicção sobre a palavra de Deus muda a sua opinião, muda a nossa vida, muda a nossa amizade, muda a nossa vestimenta, muda nosso palavreado. Isso é convicção. Quando você é transformado, muda totalmente a sua vida, muda o seu olhar de adultério para as mulheres, muda as vestimentas sensuais das irmãs, muda o caráter desonesto e adúltero dos homens. Quando você tem convicção na palavra de Deus, muda o seu caráter. Porque, irmão, se o seu caráter, seu apetite desordenado não mudou, se a sua afeição não mudou, você está enganando a si mesmo, você não tem convicção. Muda o apetite, muda tudo na vida de um cristão que está convicto, tá certo? Você tem que ter essa experiência, eu tenho que ter essa experiência. Se eu tenho convicção da palavra de Deus, a minha vida tem que ser transformada. E como eu quero ir no arrebatamento, se o meu viver na terra não foi mudado, como Deus vai me transformar num abrir e fechar de olhos? Se você teve toda a vida aqui para transformar o seu caráter, a sua vida, mudar o seu apetite, mudar o seu olhar, mudar sua vestimenta, você não mudou. Viveu 30, 40 anos, 50 anos dentro de uma igreja, e o seu caráter não mudou, a sua vida não mudou, seu apetite não mudou. Agora você espera ser transformado num abrir e fechar de olhos, sem essa convicção natural. Você vai ter uma convicção sobrenatural da palavra de Deus? É um momento para refletirmos, né? Quando a gente fala isso, a gente vai observando, né? Será que eu tenho convicção mesmo na palavra de Deus? Ou eu estou na igreja por causa do meu pai? Será que eu estou na igreja por causa da minha mulher, por causa do meu marido? Por que será que eu estou na igreja? Será que eu tenho mesmo convicção? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para mim, olha, que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos, né? A palavra de Deus diz, arrependei-vos cada um de vós. Eu venho com o meu dedo e aponto para uma promessa, Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, e você vai ser perdoado, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho convicção nisso, de que Deus vai cumprir sua palavra para comigo, desde que eu tenha convicção e cumpra a palavra dele. Não ir para as águas um pecador seco e subir um pecador molhado. Não, quando você se determina a batizar no nome de Jesus, é convicção. Você não vai parar só no batismo, você vai seguir em frente para a santificação. Você não vai parar só na santificação. O seu coração não vai descansar enquanto você não receber a promessa do Espírito Santo. Deus é obrigado para comigo e para com você. Quando nós descemos as águas invocando o nome dele, se eu e você estivermos sinceridade e convicção, diz o profeta, é impossível você não ser cheio do Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus. É assim que você se aproxima de Deus, é reclamando o que Deus prometeu. Deus quer que eu e você, nossa fé, reclame dele a promessa. Agora, se você não tem esta sede, esta fome da promessa de Deus, Deus não vai fazer isso. A promessa é dada para aqueles que têm fome e sede da justiça, da palavra. Sabe o que é justiça? Nós já aprendemos isso. Justiça é o cumprimento da palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua palavra.
e o cumprimento da mesma. Então, quando você é batizado no nome do Senhor Jesus, você está buscando o reino de Deus, mas você tem que esperar ali o cumprimento, porque Ele prometeu que se você fosse batizado, Ele te perdoaria e te encheria com o Espírito Santo. Então, depois de batizado, você busque a justiça de Deus para a sua vida. Assim é em cada promessa da Bíblia. Se existe uma promessa de cura, você tem que buscar o cumprimento daquela promessa na sua vida. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Senhor, estou aqui, pronto para receber a minha bênção. Amém? Amém. Então, eu venho nesta base, neste fundamento. Creio que Deus é obrigado para com a sua palavra. Eu tenho convicção de que Deus me salvou. Mas veja, a única forma pela qual eu alcançarei convicção é tendo uma fé absoluta de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Sempre quando eu falo da Bíblia, eu gosto de segurar ela. A infalível palavra de Deus. Porque quando os selos foram abertos, o profeta disse: isso se tornou uma nova Bíblia para mim. Ela está aberta, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e neste momento ela está sondando o meu coração e o seu coração. Pode ter certeza disso. Você está numa sala de julgamento nesta noite. Nós não vamos ser julgados. O julgamento é aqui agora, depende da sua convicção. A Bíblia não está aqui de enfeite, não. Ela está dentro do meu coração. Como o Salmo 91 não tem que estar aberto na mesa não, na cama não. Ele tem que estar aberto no meu coração, no seu coração. É assim que a Bíblia funciona. A Bíblia funciona na carne, não é nas letras. Ela tem que se fazer carne em você. É assim que a Bíblia funciona. É quando você crê e aquela palavra, ela é encarnada no meu e no seu coração. Somos cartas lidas, por todos. Nós somos a Bíblia viva na terra hoje. Foi Jesus Cristo que trouxe a promessa de fundamento para a minha salvação. Minha fé, minha confiança descansa solenemente na palavra do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que se eu cresce e fosse batizado, eu seria salvo. E eu estou aqui, Senhor, convicto da minha salvação, porque o Senhor não mente. E eu criei e fui batizado. Eu confessei os meus pecados. Eu e você produzimos frutos de arrependimento. A minha vida foi santificada, porque a santificação na vida é o fruto do arrependimento. Não adianta você ser batizado e não produzir frutos de arrependimento. Eu fui batizado, mas minha vida não muda. Mas você já obedeceu para a palavra santificar sua vida? A obediência, meu irmão. Veja, mas em Cristo e sua palavra eu ancoro minha vida, minha fé, meu tudo na rocha da revelação da palavra de Deus. Você quer ver que um parágrafo tremendo aqui para nós lermos? Olha, a mensagem, Melquisedeque, o grande príncipe rei. Olha o que o profeta diz aqui: aí está você, é a promessa de Deus, que ele jurou que ele o faria. Não importa quantos se levantem para simular ou personificar isto, quantas coisas se levantem para tentar contradizer isto, ou abater isto seguirá adiante interminavelmente. A incredulidade dos incrédulos não anula a palavra de Deus, não impede a Deus, viu? Pode ter certeza disso. Enquanto tiver um crente na face da terra, a Bíblia segue vivendo no coração do eleito. Não importa quantos incrédulos estejam, para sempre. Pois Deus tem jurado por si mesmo que Ele cumpriria isto. Olha aqui, presta atenção. Se eu falho em pregar isto e decepciono, Deus levantará alguém no meu lugar para seguir adiante com isto. Deus não precisa de mim nem de você, é nós que precisamos dele, viu? Deus não precisa de nós. Destes bancos aqui, se não tiver ninguém para crer no que pregamos, Deus vai levantar dos bancos filhos a Abraão, crentes convictos. Ou você acha que Deus está preocupado com a sua incredulidade, com a minha incredulidade? Não, incredulidade não impede a Deus. Se eu falho em pregar a verdade para vocês, Deus vai levantar alguém.
Se eu não sou sincero pregando isso para você nesta noite, sem convicção no meu coração, Deus vai trazer alguém que tenha convicção para pregar para você. E se você falha em crer nisso, meu irmão, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisso. E tome cuidado, viu? Às vezes tem o seu próprio nome, às vezes vem com o próprio nome de quem saiu. Eu creio nisso. Ao invés de você, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisto, ao invés de você, pois Deus tem jurado que Ele o faria. Que consolo isto nos dá. Eu não quero ninguém entrando no meu lugar não, Senhor. Eu creio, estou convicto da Tua palavra, eu permaneço aqui. Como aquele homem lá, Bud Robson, Se o Senhor não me der o Espírito Santo aqui, eu não vou sair desse milharal. E quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar um esqueleto aqui. É a parte bonita, meu amigo cristão, é de pensar que agora nós temos, olha aqui para você ver, você não tem direito de duvidar. Se você nesta noite, hoje, não tiver convicção de que você está ouvindo, você está envergonhando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. A parte bonita disso, meu amigo cristão, é de pensar que agora nós temos a evidência dele. Nós o temos aqui em bênçãos. Quantos tem bênçãos de Deus para contar aqui? Irmão, se eu for contar para você o que Deus fez na minha vida, desde que eu conheci o Evangelho com 17 anos, 16 anos, meu Deus, se Ele não me der mais nada, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Se eu partir hoje, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Porque estamos aqui e a causa de não termos sido consumidos é a Tua misericórdia. Só de você levantar hoje, poder comer, poder dormir, poder se vestir, vir à casa de Deus com as suas pernas, ouvir com os seus ouvidos a palavra de Deus, só de você estar aqui ouvindo isto, você já é um abençoado. Porque nós o temos em bênção. Você poderia estar num baile nesta noite, numa praia de férias, você poderia estar na casa do seu parente, assistindo televisão, assistindo novela suja, filmes imundos, bebendo num bar, jogando sinuca. Não, onde você está? Ouvindo a palavra de Deus. Quantos desejariam estar aqui nesta noite, meu irmão, e não tem fé, não tem convicção para estar? Sabe o que te trouxe aqui para ouvir isto? É a sua convicção de que Deus e sua palavra estão certos. Nós o temos em bênção, nós o temos em poder, amém? Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua. Não somos o que queremos ser, está certo? Não somos, porque se você tem convicção da palavra de Deus, você deseja cada dia ser melhor, mas também não somos o que éramos antes. Algo aconteceu na nossa vida, Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração. Nós o temos em poder, nós o temos em milagres. Cada um de nós é um milagre aqui, tá certo? O maior milagre é crer na palavra do dia. Se você crê, este é o maior milagre. Nós o temos em toda a maneira que o Deus o prometeu. Ele podia dizer: nós o temos a Ele aqui em carne humana, nós o temos Ele aqui no natural, em perfeição no ministério. O Mombrana podia dizer isto. Nós o temos em sinais, nós o temos em fotografia. Tiraram até a foto dele. Ele está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aqui, tiraram a foto. Quem teve esse privilégio de ter a foto de Deus vindo na sua segunda vinda? As pessoas vão ser culpadas e não terão desculpas nos dias do juízo. Até a foto Ele permitiu tirar, para que isso gerasse convicção em mim e em você, para que eu pudesse apontar o dedo para você aqui nesta noite e dizer: Apocalipse 10 era a vinda de Jesus Cristo na terra. O sétimo selo, o selo de sua vinda, Apocalipse 10 está revelado. Sabe o que é? Está em carne humana.
para você e eu termos convicção. Nós não temos só em palavras, nós temos em foto. Olha, o temos em fotografia. Quer mais? Olha aqui. Deus permitiu até tirar a foto dele. Não é por causa do homem, não, é por causa de Deus. Tem pastor tão incrédulo, sem convicção da mensagem, que não coloca mais nem foto de uma ombrana, nada, a parede está lisa, só para dizer que está pregando a palavra de Deus, não a palavra do homem. Se você não pregar, meu irmão, o que o William Branham pregou, você nunca pregará a palavra de Deus. Eu prego o evangelho, a mensagem do irmão Branham, não tem nada de João não. Se você não pregar o evangelho de João, você nunca comeu o livrinho, você nunca irá no arrebatamento. Porque a voz do irmão Branham é a voz de Deus, a voz de João comendo o livrinho e profetizando para nós é a voz de Deus. E você precisa de convicção para isso, porque Deus usa o homem. Tá certo? Enquanto eu prego a palavra para vocês não estão me ouvindo. Se eu prego algo que é Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de William Branham, que é o livrinho que João comeu, vocês não estão ouvindo um homem, é Deus usando minhas cordas vocais para transmitir sua verdade. Olha, nós o temos de toda maneira que Deus prometeu, e até mesmo mais do que Ele nos prometeu. Porque, irmão, se existe um povo que tem evidência da palavra de Deus, que é a verdade, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nunca um povo chegou na terra em tal grau elevado de revelação de Deus como a noiva do último dia. Nunca um povo teve tanto conhecimento de Deus como nós. Olha, se os nossos irmãos tiveram convicção para entrar na arena, quanto mais nós. Se Lutero teve convicção para enfrentar o papado, o catolicismo, quanto mais nós. A verdade não do homem, não a verdade de algum mestre, filósofo, porém a verdade do Deus Todo-Poderoso, e que esperança e convicção isso nos dá. Não se admire de podermos cantar, em nada ponho a minha fé, nem em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Amém? Que parágrafo maravilhoso, né? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Não está você feliz? Se eu preciso de cura, eu tomo sob convicção de que Deus não mente. Ele disse, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu não vou ser, eu fui. Tá certo? Qualquer sintoma que você tem de qualquer enfermidade é uma mentira de Satanás. Ele está mentindo para você. Mas eu estou sentindo, não é real, é mentira, porque Deus te curou. E se eu preciso de salvação, o que faremos, varões e irmãos? Eu tomo sob minha profunda e sincera convicção, eu venho e ponho meu dedo em Atos 2:38, e eu me arrependo, sou batizado e recebo o Espírito Santo, sob convicção. Tá certo? Você não pode descer as águas porque seu pai é um cristão, sua mãe é um cristão. Não, você desce as águas porque você tem convicção. Você viu o seu estado pecaminoso, que você precisa de salvação. Eu tenho um sacrifício sangrento para selar a promessa da palavra de Deus. Então eu tomo nada mais, nada menos do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço da sua cura, da sua salvação, e selou com o sangue. Você já pensou que juramento, que pacto Deus fez? É uma vergonha nós duvidarmos de Deus nesta noite, viu? É uma vergonha, é uma desonra para Deus você duvidar de Deus e não ter convicção. Deus, Ele quer um coração que não duvide, mas creia, e que venha sob convicção. Não, como nós falamos ontem, né? Não seja um pano de lavar louça, irmão e irmã, sem consistência. Quando você for questionado da sua fé, você tem que estar convicto do que você crê. Tá certo? Você não fique dependendo da fé do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, não. Você examine, cave fundo a palavra de Deus e obtenha a convicção.
né? Da mesma sorte, você precisa estar convicção que você vai no arrebatamento. O arrebatamento é a mesma coisa. Não é porque a sua mãe crê que vai no arrebatamento que você crê, não. Não é porque você está numa igreja que tem e sabe o que é os trovões, que prega a fé de rapto, que você vai, não. É você que tem que saber. É você que tem que ter fé de rapto, convicção de rapto. Você tem que ter uma promessa que te dá isso. Jesus veio e deu para nós convicção de salvação, cura divina. Mas Ele prometeu voltar porque a igreja não tinha isso. Sabe por que Jesus retornou nesta nuvem? Porque a igreja não tem fé de arrebatamento, não tem convicção de rapto. Ele veio trazer uma base, uma palavra, um fundamento, para que eu e vocês pusessem o nosso dedo em uma promessa de arrebatamento e dizer: eu creio, e tomar posse da sua fé de rapto. É você, meu irmão, indo ao arrebatamento. Você precisa cavar mais fundo agora nas promessas de Deus, colocar seu dedo na promessa e dizer: eu tomo posse desta promessa. Amém? Porque eu creio que tenho a absoluta convicção de que vou subir no arrebatamento, porque Deus tem uma promessa. Tudo você tem que apontar o seu dedo para uma promessa. É assim que você obtém a bênção de Deus. Não é simplesmente vindo à igreja, não é simplesmente orando e jejuando que você vai alcançar a promessa de Deus. Não, é crendo na palavra de Deus. Não adianta jejuar, não adianta pular, gritar, não adianta se você não crê na palavra de Deus. É serviço perdido. Porque eu criei, você creu em William Branham. Você está convicto de que William Branham é o profeta Elias? Porque você está convicto de que este mensageiro que Deus enviou é Malaquias 4:5? Porque a Bíblia diz que Elias viria e restauraria todas as coisas. Então eu vejo no profeta o espírito de Elias, nos trazendo de volta a palavra original. Porque eu e você cremos que William Branham é o profeta Elias, porque ele restaurou a Bíblia para nós. Nós vimos com nossos próprios olhos. Nós estávamos em organizações de homens onde não se tinha a palavra. Quando você creu em William Branham, você examinou tudo que William Branham pregou, ele nos trouxe de volta a palavra. Isso nos dá convicção de que William Branham é o Elias deste dia. É Malaquias 4, Mateus 17, você vê, Deus restaurou para nós a doutrina apostólica por causa do ministério de Elias. Por isso você tem convicção de que o profeta é homem de Deus. Não é só porque William Branham ressuscitou mortos, curou câncer, limpou leprosos, não. Você crê porque este mesmo profeta, vindicado por sinais, prodígios e maravilhas, nos apontou para a palavra. A palavra é a principal coisa. Porque eu creio e estou convicto de que a mensagem de William Branham é absolutamente a verdade, porque Deus vindicou nas Escrituras. Não só isso, não só isso, o próprio Deus desceu em fogo para vindicar que este homem era a boca de Deus. Olha, o que nós acabamos de ler, nós o temos de todas as maneiras, não podemos duvidar. Porque eu creio na segunda vinda de Cristo, naquela nuvem, porque eu tenho 10 mensagens ali intituladas A Revelação dos 7 Selos. Por isso eu creio que Jesus Cristo voltou. O livro foi aberto e é só o Cordeiro, Jesus, que podia abrir o livro. E se o livro foi aberto, é porque ele retornou nesta nuvem como Filho do Homem, para pregar 7 selos e abrir o livro para nós. Por isso eu tenho convicção de que Jesus Cristo voltou nesta nuvem. Não só isso, poderíamos apontar muita coisa, porque eu creio que Jesus voltou em forma física, porque como Filho de Deus, ele não poderia pregar para nós. Ele tinha que ser um profeta na terra. Porque eu creio que Jesus voltou, porque o livro foi aberto, e a Bíblia diz que ninguém era digno de abrir o livro, só o Cordeiro. E se o livro foi aberto, é porque o Cordeiro voltou e bradou como leão para nós.
Ó, aqui, ó, porque eu creio que o sétimo selo é a vinda do Senhor e foi aberto. Porque cada mensagem e mensageiro é um selo, tá certo? E se o William Branham é o sétimo selo foi aberto em carne. Mesmo William Branham dizendo que ele não nos abriu o sétimo selo, eu tenho prova na palavra e na Bíblia de que o sétimo selo foi aberto. Essa é a minha convicção, não é a sua? Mais um pouquinho? Porque eu creio e estou convicto de que a era de Laodiceia terminou. Porque o profeta diz que para os selos serem abertos, a era de Laodiceia tinha que terminar. E eu tenho um livro intitulado A Revelação dos Sete Selos. E se os selos foram abertos, é porque a era de Laodiceia terminou. Esta é a minha convicção. Porque eu tenho convicção de que ele não é mais mediador. Porque como mediador ele é o Espírito Santo, intercessor das eras. E para ele abrir o livro ele tem que ser filho do homem, um profeta na terra. E para ele poder ser um profeta na terra, ele tinha que sair da mediação onde ele era o Espírito Santo, descer em carne humana num profeta e ser filho do homem manifestado. Por isso eu creio que não existe mais mediação no trono do Filho de Deus, porque ele veio para o trono do Filho do homem. E quando o último eleito entrasse, diz o Bombrana, a coisa seria revelada. Porque eu creio que o último eleito entrou, tenho convicção absoluta, porque a coisa foi revelada. Segundo o profeta, né? Porque, meus irmãos, eu tenho convicção, é minha convicção. A convicção do pastor Osmar é dele, a convicção sua é sua. Todos nós temos que ter a nossa convicção, não podemos ser Maria, vai com as outras. Eu tenho que examinar a Bíblia e a mensagem. Quando eu ouvi João pregar, eu fui na mensagem, eu fui na Bíblia, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E eu comprovei, tive a minha experiência, e eu perdi amigos, irmãos, companheirismo, perdi tudo, porque eu vi que era verdade, e esta é a minha convicção, e vai seguir sendo a minha convicção. Porque a minha convicção, porque eu tenho convicção de que o novo nome de Jesus é Branham. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus tem nome e novo nome. Apocalipse 3:12. Primeiramente eu creio, tenho convicção de que Deus tem novo nome, porque a Bíblia o diz. Segundo, primeiro selo 2:8:3, o profeta disse que Jesus, na terra seu nome era Jesus o Redentor, mas quando ele venceu a morte e o inferno, ele subiu e recebeu um novo nome. Isto para mim é ponto final, eu creio, nada tira isso de mim, posso perder tudo, já perdemos muita coisa, mas podemos perder mais, mas a minha convicção eu não nego. Olha, quantas vezes esta igreja, esse pequeno grupo foi dividido? Se você permanece com a sua convicção, não importa. Ó o Senhor Jesus, todos me deixaram só. Ó o pastor Osmar, todos me deixaram só, mas o Pai está comigo. O importante é Deus, irmãos, estar conosco. Que vá os amigos, que vá os irmãos, que vá os parentes, mas a minha convicção eu não nego. Você não deve negar também, porque um dia Deus vai cobrar mais sério de nós essa convicção, pode ter certeza. Está chegando esta hora. Eu quero ver você expressar a sua convicção quando estas portas for fechadas e você tiver que confessar a sua fé para um grupo religioso da marca da besta. Porque eu estou convicto que Branham é o novo nome. Segundo, o profeta diz no primeiro selo 2:8:3, mas por que eu estou ainda mais convicto de que o novo nome é Branham? Sabe por quê? Porque é um sinal eterno, tá certo? É um sinal eterno, e você sabe que Jesus foi o sinal eterno do amanhecer, e se nós temos uma mensagem do entardecer, Branham é o sinal eterno do entardecer. Sabe por que eu creio, estou convicto? Porque o sinal eterno é Deus em carne humana, Emanuel. Eis que uma virgem conceberá, este é o sinal, e seu nome será Emanuel, Deus conosco.
Eis que vos darei um sinal, né? Brana é o sinal eterno, meu irmão. Brana é o sinal interno do entardecer. Um sinal de que Deus estaria conosco novamente. Foi isso que o irmão Brana pregou na mensagem, o sinal eterno. Parado na brecha, né? Ou um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O que era o sinal da Virgem concebendo? Deus em carne humana. Jesus era o sinal eterno do amanhecer, e nós temos uma mensagem que é a luz do entardecer. Se a luz do amanhecer era Jesus e era um sinal eterno, a luz do entardecer é Brana e é um sinal eterno. Esta é a minha convicção. A minha convicção, irmão, fica ainda mais forte quando eu escuto o irmão Brana dizer: Dr. Lee, eu já te disse com respeito às 7 letras do nome, Brana, Dr. Lee, B-R-A-N-H-M, Dr. Lee, é perfeito, perfeição. Pastor Osmar pregou o novo nome quando nem ele tinha esta mensagem, ficou sozinho, pregando que o novo nome era Brana. Não ligou para perder gente, perder companheirismo, perder ministério. Pastor Osmar se firmou nesta convicção de que o que ele estava pregando era exatamente o que o William Brana pregou. Porque Brana estava convicto. Sabe quando Brana subiu lá no céu, naquela transladação que ele teve, e ele viu todo ali o povo de Paulo, de todas as eras, e ele disse: olha, se os de Paulo entrou, o meu entra também. Porque o irmão Brana estava convicto de que o que ele pregou era exatamente o que Paulo pregou. Amém? Porque eu creio que eu vou subir no arrebatamento e você crê também. Porque a mesma mensagem que João prega, nós pregamos. O mesmo livrinho que João comeu, nós estamos comendo. E se João subir no arrebatamento, nós vamos subir também, porque nós cremos igualzinho a João, nós cremos igualzinho a Brana, Brana creu igualzinho a Paulo, e Paulo creu igual a Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta era a convicção de Paulo. Sede meus imitadores, tenha a mesma convicção que eu tenho. Olha, meu irmão, terminando aqui, nós vamos aqui mais um pouquinho. Ele não é mais mediador, esta é a minha convicção, porque tenho a mesma convicção de que João tem e você tem. Terminando, eu digo isto é minhas convicções. As minhas convicções são as mesmas de João, que comeu o livrinho, tá certo? Que este ministério de João estava sobre um homem chamado Pastor Osmar. Ele comeu o livrinho. Eu tenho convicção de que só um homem no Brasil comeu este livrinho. Só um homem pregou o que o pastor Osmar pregou. Por isso eu tenho convicção de que este homem tinha o ministério de João. O livrinho aberto é a minha convicção, não é a sua? Deixa eu ler mais uma coisa aqui. A mensagem, olha, o mensageiro do entardecer. Olha aqui. Então, 96, o mensageiro do entardecer. Então, por que é que entrou este pequeno senhor com o nome de Micaías, o qual era o filho de Enlá? Ele veio atrás e profetizou contra eles. Agora veja, isto precisou de nervos, precisou de convicção. Vê? Porém, como ele sabia que ele estava certo, Micaías? Como ele sabia que estava correto? Se você estivesse ali de pé, como você saberia e teria convicção de que Micaías estava certo? A única maneira em que você o podia fazer era tomando o que o homem disse e comparando-o com a palavra. Isto é a forma de você obter convicção. Não foi assim que nós fizemos com William Brana? Como nós descobrimos que William Brana era o profeta desta era? Nós comparamos o que o profeta pregou com a Bíblia e estava exatamente com as Escrituras. Como nós descobrimos que o que o pastor Osmar pregou era a verdade, nós comparamos toda a pregação do pastor Osmar com a mensagem de William Brana, e nós vimos que não tinha nada fora de ordem.
Por isso nós temos convicção de que o que João pregou é a absoluta verdade, porque foi o que Branham pregou. Veja, agora, Micaías estava exatamente com a palavra, porque Elias, este profeta, tinha a palavra do Senhor, e ele havia amaldiçoado Jezabel e Acabe. Amém? Olha, vou terminando aqui. Então veja, porque eu creio e tenho minhas convicções, porque o livrinho foi aberto, eu comi este livrinho. Eu sei o que é o livrinho aberto, amém? E porque agora eu e você, nós temos fé de rapto, porque nós cremos que nós vamos subir no arrebatamento, porque Branham, ao revelar o livro do Apocalipse, trouxe para nós uma base, uma revelação, uma pedra, chamada 7 trovões, porque eu creio e nós cremos que nós vamos no arrebatamento, vamos ser raptados, porque o profeta diz que 7 trovões dariam a esta igreja fé de arrebatamento. E o profeta diz que se eu e vocês soubéssemos o que é 7 trovões, nós iríamos obter fé de rapto. E aí nós vamos em Laodiceia 38. O que é 7 trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Porque eu e vocês hoje temos convicção de que vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos e subir no rapto, porque nós cremos que os 7 selos foram abertos e que existem 7 trovões ali revelados, e nós sabemos o que é esses 7 trovões. É por isso que nós vamos. Eu posso apontar o meu dedo e dizer: Senhor, eu vou no arrebatamento, porque eu sei o que é os trovões. Este é o fundamento, este é o requisito para subir no arrebatamento, meu irmão, é crer que os trovões foram revelados, e eu creio e sei o que é os trovões, por isso eu posso vir diante de Deus com isto e ser transformados, amém? Estou convicto, meu irmão, viu? Que Deus deu este ministério ao pastor Osmar, porque nós nunca ouvimos falar de 7 trovões da terceira etapa, nunca nós ficamos sabendo de nada disso, de fé de rapto. Sabe o que nós falávamos quando éramos questionados? Você tem fé de rapto? O que é a fé de rapto? A fé de rapto está nas mensagens. Antes da abertura do livro, o irmão Branham dizia isso: a fé para o rapto está nas mensagens. Me acha depois da abertura dos 7 selos, o irmão Branham dizendo que a fé do rapto está nas mensagens. Não, 7 trovões é a fé de rapto. Com o que temos, não subiremos. O que o profeta estava dizendo? Que nós não tínhamos fé de rapto com a primeira e segunda etapa. Com todas as mensagens de William Branham, nós não tínhamos fé de rapto. Precisava de 7 trovões misteriosos soar, dar à igreja noiva do último dia um avivamento. Este é o avivamento que você está tendo hoje, o avivamento da fé de rapto. 7 trovões revelados, você pode pôr o seu dedo ali: eu vou no rapto, porque eu tenho 7 trovões revelados no meu coração, eu sei o que é, amém? Eu creio que isto aqui é suficiente para nós expressarmos o que é a minha convicção, e aí você faz um balanço para você agora, se você está convicto que você está ouvindo, já temos aí desde 2013 pregando isso aqui, as minhas convicções, você analisa se a sua convicção também é essa, porque uma hora ou outra você vai ser questionado e você tem que tomar posição pelo que é verdade, perder companheirismo, perder amizade, perder irmandade, perder seja lá o que for, o importante é nós permanecermos com a nossa convicção. Deus quer ver isto em mim e em você, amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor pela sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, de podermos desfrutar, Pai, das bênçãos do Senhor, e expressarmos nesta noite, Pai, o que é a nossa convicção. Nós temos a mesma convicção de João, Pai, e João tem a mesma convicção de Branham, e Branham tem a mesma convicção de Paulo, e Paulo tem a mesma convicção de Cristo Jesus. Por isso nós somos felizes, Pai, pois temos comparado a nossa vida, a nossa doutrina, a nossa fé, nossa igreja, cada dia com a Tua palavra, Pai,
E o Senhor tem dado para nós uma convicção absoluta de que estamos no caminho certo. Não pregamos isto porque grandes homens pregam, porque eles não estão pregando, Pai. Pregamos isto porque esta é a sua palavra revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.